vocês estão? Vamos para mais uma aulinha de português, palavras com C e QU e curiosidades. Primeiramente, nós vamos iniciar com a correção do livro de atividades nas páginas 12, 13, 14 e 15. Logo em seguida, nós daremos início ao nosso conteúdo nas páginas 25 a 32 do livro didático. Vamos lá? Peguem aí o livro de atividades de vocês para nós iniciarmos a nossa correção, tá certo? Nessa unidade 5, nós estamos estudando o gênero textual curiosidade, que tem como tema como cães e gatos. Você já ouviu falar do lobo-guará? Então, vamos fazer a leitura desse pequeno texto para a gente poder resolver as questões propostas. O lobo-guará tem uma pelagem avermelhada por todo o corpo, mas o pescoço, as patas e a ponta da cauda são pretos. Vive sozinho e fica junto com outros lobos na época de acasalamento. Caça à noite, mas se alimenta também de plantas. Precisa comer a fruta do lobo, a lobeira. Sem ela pode ficar doente e morrer. Então, observem aí essas curiosidades que falam sobre o lobo-guará. Na segunda questão, pergunta o seguinte: as fotografias a seguir retratam lobos. Então, essas três fotografias aí são fotografias de lobo. Cada um de uma espécie. Então, tem várias espécies de lobo. Não existe somente o lobo-guará. De acordo com a descrição do texto, qual deles é o lobo-guará? Então, tem esse lobo aí mais fofinho, dessa primeira imagem. Tem esse outro mais magrinho. E essa outra imagem com esse lobo com essas patas pretas. Qual desses três aí vocês marcaram que tem as características retratadas aí no texto? Isso, muito bem. Essa última imagem retrata o lobo que fala no texto. Agora, na letra A, diz o seguinte: pinte no texto o trecho que descreve as características físicas do lobo-guará. Então, você volta ao texto, faz uma releitura e vai à procura dessas características. Tenho certeza que vocês conseguiram encontrar. Então, o tia passou aqui, ó, um tracinho na parte que você deveria pintar. Então, ele tem uma pelagem avermelhada por todo o corpo, mas o pescoço, as patas e as pontas da cauda são pretos. Então, essa parte aí se refere às características físicas do animal. Letra B. Quais partes do corpo do lobo-guará apresentam pelagens pretas? Aí tem as alternativas: barriga, patas, olhos, pescoço e orelhas. Então, de acordo com o texto, vocês devem ter marcado patas, pescoços, certo? Então, agora vamos na terceira questão da página 13. Complete a cena desenhando o período em que o lobo-guará costuma caçar. Então, de acordo com o texto que vocês fizeram a leitura, qual é o período em que o lobo-guará ele costuma caçar? É durante o dia ou durante a noite? Isso, durante a noite. Então, vocês completem aí a imagem desenhando lua, estrelas, certo? Quarta questão. Além da caça, do que mais esse animal se alimenta? Dê um exemplo. Lá no texto dizia que além de caçar, ele também gostava de se alimentar com um alimento. Que alimento era esse?
O lobo-guará se alimenta de plantas como a fruta do lobo, um tipo de planta que tem. Quinta questão. Ordene as sílabas e forme o nome de outras espécies de lobo. Como tia já havia falado, não existe somente uma espécie de lobo. E aí, nessas alternativas A, B e C, tenho certeza que vocês encontraram o nome de outras espécies de lobo. Então, vocês desembaralharam e formaram lobo cinzento. Na letra B, vocês desembaralharam também as sílabas e formaram lobo vermelho. Na letra C, lobo-guará. Olha aí, mais 3 espécies de lobo. Vamos na página 14, onde diz: leia o texto a seguir sobre outras espécies de lobo. Então, tia vai fazer a primeira leitura aí do texto. O lobo cinzento tem pernas longas e grandes pés. Os machos são maiores do que as fêmeas. Um lobo cinzento macho pesa em média 45 quilos. Contando a cauda, seu comprimento pode ser de até 2 metros. Grande, não é? A pelagem do lobo cinzento é, em geral, acinzentada, mas pode ser também marrom, castanha, branca ou preta. As pernas e a barriga são de cor branco-amarelada. Agora nós vamos ler a curiosidade sobre o lobo vermelho. O lobo vermelho pesa de 20 a 37 quilos. Seu pelo é castanho avermelhado ou cor de areia. Agora vamos fazer a leitura do lobo etíope. Também possui a pelagem castanho avermelhado. O macho dessa espécie pesa apenas 16 quilos. Então, de acordo com essas informações aí desses 3 textos de curiosidades, eles informam o quê? Que os locais em que os lobos são encontrados, as características físicas dos lobos ou o risco de extinção que os lobos sofrem. Então, as características físicas dos lobos, esses textos de curiosidades abordam. Vocês colocaram? Muito bem. Estão acertando tudo? Parabéns pelo empenho de cada um de vocês nas atividades. Agora, na 7ª questão da página 15, nós vamos fazer a leitura dessas informaçõezinhas que tem no quadro, colocar o nome de cada lobo dentro do quadrinho abaixo da imagem e depois relacionar a informação correta sobre cada um. Então, diz assim: releia o texto e escreva abaixo das imagens o nome de cada espécie de lobo. Depois relacione as colunas. Então, de acordo com cada imagem aí, esse primeiro lobo é o cinzento. O segundo, lobo vermelho. E o terceiro, lobo etíope. Então, agora tem essas informações abaixo. Ao lado, é a menor das 3 espécies. Tem pelagem de cor areia. Em média, pesa apenas 16 quilos. Em média, pesa de 20 a 30 quilos. Em média, pesa cerca de 40 quilos. Apresenta maior variação de cor de pelagem. Então, essas são as informações. Agora, essas informações pertencem a qual lobo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos saber as informações sobre o lobo cinzento. Então, em média, pesa cerca de 45 quilos. E o lobo cinzento também apresenta a maior variedade de cor de pelagem. Foi dessa forma que vocês fizeram? Muito bem. Lobo vermelho, em média, pesa de 20 a 30 quilos.
e tem a pelagem de cor de areia. Lobo etíope é a menor das 3 espécies. Em média, pesa apenas 16 quilos. Fizeram dessa forma? Muito bem! Então, agora nós vamos dar início ao nosso conteúdo com palavras C e G e logo em seguida daremos continuidade ao texto que nós estamos estudando sobre curiosidades. Então, pega aí o livro didático de vocês para a gente dar início na página 25, tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos estudar palavrinhas com C e QU, que elas têm um som bem parecido, certo? Então, muitos personagens de desenhos e de histórias em quadrinhos são cachorros. O Bidu, da Turma da Mônica, tenho certeza que vocês conhecem os personagens da Turma da Mônica. E também, alguns personagens têm alguns animais de estimações que são cachorros. Vocês já perceberam? Tudo bem. E um deles é um cãozinho azul que tem suas próprias histórias. Quem lembra? É o Bidu. Muito bem. A tirinha do Bidu no final da página está fora de ordem. Recorte os quadrinhos e cole-os na sequência correta. Então, no final da página, vocês vão recortar essa historinha, ó. Recorta, faz a leitura de cada quadrinho e organiza na sequência correta, certo? Então, dá uma pausa no vídeo, faz essa atividade bem legal. Tenho certeza que vocês adoram esse tipo de atividade quando é para recortar e colar. E a tia vai ficar esperando aqui para a gente conferir se vocês colaram na sequência correta, tá certo? Muito bem. Então, vamos observar. A primeira imagem aí, tá o Bidu como se estivesse voando nessa casinha. Aí depois tem o outro quadrinho. Qual? Esta? E depois tem: Ei, Duque, você viu o que eu inventei? Uma casinha de cachorro inflável. Então, qual desses 3 quadrinhos aí vocês colaram primeiro? Muito bem! E depois desse primeiro quadrinho aí, qual foi o que vocês colocaram na sequência? Isso! E logo em seguida, agora vamos entender a historinha. O Duque chega lá perto da casinha onde Bidu está e ele pergunta. O Bidu pergunta: Ei, Duque, você viu o que eu inventei? Uma casinha de cachorro inflável. Aí o Duque olhou e disse: Qual esta? E tocou com a unha. Meu Deus, o que aconteceu? A casinha furou e saiu voando e deu esse sonzinho aí, ó, do S. Sonzinho do A saindo da casinha porque a casinha tá secando. Nossa, por isso que essa casinha é chamada de inflável, porque ela é cheia de ar dentro, certo? Fizeram dessa forma? Muito bem, então vamos para a segunda questão. O que é uma casinha inflável? Tia acabou de dizer. Pensem aí e responda. 3. O que aconteceu com a casinha que Bidu inventou? Observa novamente a primeira questão e responde. 4. No último quadrinho não há fala, mas há uma representação de som. O que representa esse som? No último quadrinho, aqueles S representam som. Qual foi o som que tia fez? O ronco do Bidu ou o ar saindo da casinha?
Então, respondam aí essas questões para a gente depois conferir, tá certo? Já fizeram? Muito bem. Então, na segunda questão, o que é uma casinha inflável? Uma casinha cheia de ar. 3. O que aconteceu com a casinha que Bidu inventou? Levantou o voo depois que Duque furou com a unha. E na quarta questão, o que era que o som representava? O ar saindo da casinha. Olha, a tia vai dar uma atençãozinha especial nessa quarta questão. Nessa quarta questão, há muitas palavras que se relacionam ao som. Por exemplo, atim é o som do espirro. Nhaque é quando você dá uma bocada em alguma coisa. Nhaque. Então, essas palavras que representam sons, elas são chamadas de onomatopeias. O tic-tac do relógio, ó, tic-tac, tic-tac, também é um som que é chamado de onomatopeia. E para você aprofundar mais o seu estudo sobre as onomatopeias, vocês vão pegar o celular da mamãe ou do papai que já tem o aplicativo do QR Code e vão colocar aqui nesse símbolozinho aqui, chamado de QR Code, e vocês vão estudar mais sobre as onomatopeias, onde vocês vão ouvir o som de algumas onomatopeias, certo? Façam essa atividadezinha também, ok? Vamos na quinta questão. Releia o primeiro quadrinho da tirinha. Ei, Duque, você viu o que eu inventei? Uma casinha de cachorro inflável. Aí na letra A pede: circule e copie as palavras escritas com U. Então, você vai observar aí quais são as palavras que foram escritas com QU e circular. Logo em seguida, você copia na linha. Na letra C, é a hora de você circular as palavras com C e copiar na linha. E depois, na letra C, você faz a leitura dessas duas palavras e observando o som delas, bem parecido. Se elas são iguais ou se são diferentes. Resolvam aí e depois volte aqui para a gente conferir, tá certo? Já fizeram? Então, vamos dar continuidade. Circule e copie as palavras escritas com seu. Então, olha as palavras que vocês circularam, tenho certeza que foi Duque e que. Então, você vai lá na linha da letra A e agora escreve Duque e que. Na letra B, você vai circular as palavras que iniciam com a letra C. Quais foram? Casinha e cachorro. E depois, coloca na linha, casinha e cachorro. Leia e compare. Você vai comparar Duque, casinha. Nessas palavras, as letras Q, U e C representam sons. Preste atenção aqui, ó. A letra C, antes das letras A, O e U, e as letras Q, U, antes da palavra E e I, representam o mesmo som. Então, se você fizer uma sequência assim, K, Q, U é que, Ki, Q, U, I, Ko, C, O, Ku, C, U, você vai pensar, se for só falando, que será só da mesma família, ou do Q ou do C. Então, você só vai perceber a diferença quando você escreve, mas é a diferença na escrita e não no som, certo? O som dessas familhinhas aí, K, Ko, Ku e Que e Ki, eles são iguais.
Então, agora você vai completar essas palavrinhas aí com C e QU. Na 7ª questão, vocês vão procurar palavras com C, 3 palavras com C e 3 palavras com QU. E depois, na 8ª questão, você vai separar palavras com C na primeira coluna e palavras com QU na segunda coluna, certo? Então, façam aí pra gente conferir as respostas de vocês, tá certo? Já fizeram? Muito bem, então vamos lá. Essa primeira palavra aí tem uma imagem que é um cabide. Cabide é com C ou QU? Com C. Queijo é com C ou QU? QU. Cutia com C ou com QU? Com C. Periquito com C ou com QU? QU. Koala com C ou com QU? Com C. Tanque QU. Acertaram tudo? Maravilha! Então, nessa 7ª questão, 3 palavras com C e 3 com QU. Tia, já deu tempo para vocês resolverem, então agora vamos conferir, certo? A primeira palavra é quintal, com QU. E a segunda palavra, quibe, QUI, qui. Terceira palavra, esqueleto, com QUE. Então, as 3 palavrinhas aí com QU já foram encontradas. Agora, vamos para as palavrinhas com C. Macaco. Escada. Cadeira. Então, nós vamos agora separar essas 6 palavrinhas nas colunas adequadas. Palavras com C, quais foram as que nós encontramos? Escada, cadeira e macaco. Não foi fácil? Demais, tia Poliana. Eita, tarefa fácil. Muito bem. Esqueleto, quintal e quibe. Então, essas foram as palavrinhas encontradas no diagrama. Agora, vamos brincar. Quem gosta de brincar? Eu gosto. Eu sou adulta, mas gosto de brincar. Eu brinco com meu filho, adoro. Então, você prefere gato ou cachorro? Responda as perguntas e não tenha dúvida de qual deles combina mais com você. Então, essa atividadezinha aqui, tia vai só explorar, lendo e explicando, porque cada um vai ter a sua própria resposta. Para no final você saber se você se identifica mais com o cachorro ou com o gato. Certo? Então, você passa mais tempo em casa ou fora de casa? Qual deles? Se é gato ou se é cachorro? Fora de casa ou em casa? Você gosta de caminhar? Não ou sim? Aí vem a palavra gato. Você gosta de brincar com água? Sim ou não? Aí vem cachorro no meio e gato do lado. Então, você vai pintando as alternativas que você acha que combina com que animal. E no final, você vai perceber qual animal combina mais com você, tá certo? Bem fácil essa atividade. Então, tia não vai pintar nenhum aqui, não vai demonstrar, porque cada um vai fazer a sua própria análise da sua preferência. E do que você já estudou sobre gato e cachorro, e aí vai dar certinho aí para você responder, tá certo? Então, agora, lápis na mão. E nós vamos dar continuidade ao nosso gênero textual curiosidade, certo? Leia a curiosidade. Em geral, os felinos, como leões, tigres,
Onças e gatos domésticos são animais bem tranquilos. No entanto, é importante se lembrar de que esses bichos têm hábitos noturnos. Por isso, gatos dormem e descansam bastante durante o dia, ficando mais ativos à noite. É por isso que você tem a impressão de que eles passam o dia todo com muita preguiça. Então, os gatos, eles têm hábitos noturnos. Por isso que você observando, por exemplo, você está sentado na sua calçada à noite e você percebe mais a movimentação de gato na rua ou andando sobre os telhados das casas. Então, por quê? Porque eles são animais mais ativos à noite. Então, você vai ler a letra A e a letra B e resolver de acordo com o texto, certo? E a segunda questão, você faz a leitura do trecho para responder as letras A e B. Então, tudo sobre o texto dá para vocês fazendo a releitura do texto, tá certo? Resolvam e depois volta para a gente conferir, tá certo? Já fizeram? Então, vamos lá. Na letra A da primeira questão diz: de qual animal o texto fala? Do gato ou do cachorro? Os felinos. Quem são esses felinos? São cachorros? Não, tia Poliana, são os gatos. Então, o texto fala sobre gato. B. Assinale o título que combina melhor com o texto da curiosidade. Percebam, pessoal, que esse texto aí de curiosidade está sem o título. Mas aí foi abordado 2 títulos aí. Qual desses 2 vocês acharam que se encaixaria melhor nesse texto? Porque os gatos são preguiçosos ou porque os cachorros perseguem os gatos? Porque os gatos são preguiçosos. Em nenhum momento falou da perseguição dos cachorros, certo? Questão número 2. Releia a segunda frase do texto. No entanto, é importante se lembrar de que esses bichos têm hábitos noturnos. A palavra em destaque se refere, essa palavra aí, bichos, elas se referem a quem? Aos felinos ou aos tigres? Muito bem, aos felinos. E essa palavra bichos poderia ser substituída por qual dessas duas aí? Por gatos ou por animais? Tia Poliana, eu coloquei que ela pode ser substituída por animais. Muito bem. Vamos dar continuidade. Terceira questão diz o seguinte: releia a última frase do texto. É por isso que você tem a impressão de que eles passam o dia todo com muita preguiça. Essa palavrinha eles, que está destacada aqui, ó, eles. Quem são eles? Os felinos ou os gatos? Fala mais especificamente de gatos. Muito bem. Agora, assim como os felinos, nós sentimos vontade de nos espreguiçarmos. Verdade, né? Às vezes você tá com bastante tempo sentado ou então deitado. E quando você levanta, é como se o corpo precisasse que você se espreguiçasse para estirar os seus músculos, não é? Então, reorganize as palavras a seguir e escreva a frase em letra cursiva para descobrir qual será a próxima atividade. Então, tem essas palavrinhas aí, elas estão embaralhadas. Quando você desembaralhar, elas vão formar uma frase, que é uma pergunta, para a gente poder
fazer a próxima atividade com a palavra. Então, façam aí. Desembaralhem. Muito bem, já desembaralharam? E que frase formou? Tem de, que, espreguiçarmos, nós, nos, por, sentimos e vontade. Lembrando das nossas aulas anteriores, toda frase inicia com inicial maiúscula e a frase termina sempre com uma pontuação, seja um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Isso, tia Poliana, que dica maravilhosa! Então, a frase ficou: por que sentimos vontade de nos espreguiçarmos? Isso! Então, para essa pergunta, nós vamos questionar um pouquinho essa seção com a palavra, certo? Então, diz o seguinte: em grupos, faça uma pesquisa para responder a pergunta da atividade anterior. Como não é possível vocês se juntarem em grupo, a tia vai só explicar aqui essas questões para vocês entenderem, tá certo? O resultado dessa pesquisa será uma curiosidade que vocês vão compartilhar com o restante da turma. Então, essa curiosidade a tia vai compartilhar com você. Então, por que nós sentimos vontade de nos espreguiçarmos? Então, aqui tia pesquisou e diz assim: nós sentimos essa necessidade porque precisamos, depois de um bom tempo de descanso, alongar os nossos músculos, né? Realizando alguns movimentos. Então, essa é a curiosidade. Se a gente passa bastante tempo sentado ou deitado, sem fazer movimentos, o nosso corpo precisa desse alongamento, que nós chamamos de espreguiçarmos, para poder alongar os nossos músculos. E aí, você sabe o que significa o ditado abaixo? Quem não tem cão, caça com gato. Tenho certeza que vocês já ouviram esse ditado. Então, esse ditado quer dizer que quando você não pode fazer algo de uma maneira, você faz de outra maneira e também vai dar super certo, certo? Então, vamos agora para a nossa sessão tirar de letra. Essa sessão tirar de letra é a nossa produção textual, tá certo? Vamos escrever curiosidades sobre cães e gatos? Então, para isso, reúna-se com um colega e siga as orientações abaixo. Como a tia já falou, não é possível você se reunir com um colega. Então, cada um vai fazer a sua produçãozinha, perguntando à mamãe, pedindo ajuda à mamãe, a um irmão, para pesquisar juntamente com você, certo? E depois vocês enviam as produções no PV de tia Poliana e no PV da tia Zildeni, tá certo? Pense em uma pergunta que vocês fariam a um especialista de cães e gatos. B. Anote a pergunta, lembrando que ela deve despertar a curiosidade dos leitores. Então, você vai pensar em alguma pergunta curiosa que você pode fazer a um especialista sobre cães e gatos. Pensou nessa pergunta curiosa? Você vai escrever aí nessa linha da letra B. Depois de você escrever, vocês vão em casa, ó, chegou a hora de responder a essa pergunta. Vocês vão responder essa pergunta baseado, como se fosse um textozinho, certo? Que aí vocês vão escrever nessas linhas da página 32. A pergunta será como o título. E aí você vai responder em forma de texto a sua curiosidade, tá certo? Então, preste atenção também nesses pontos. O texto tem título? O título vai ser a sua pergunta.
A letra está legível? Todos vão poder ler o seu texto e entender, porque a sua letrinha vai estar bem bonitinha, organizada? O texto propõe uma curiosidade para o leitor? A curiosidade apresenta dados baseados na ciência? Então, por isso que vocês devem fazer uma pesquisa. Pode ser uma pesquisa na internet, pode ser uma pesquisa em livros, em revistas, para poder você montar o seu texto, tá certo? Então, essa atividadezinha é para vocês resolverem e enviar para a tia Poliana e para a tia Zildeni, certo? E também, fora esse do livro didático que a tia acabou de explicar, que é a produção, que é página 31 e 32, vocês também vão fazer no livro de atividades a página 16, 17, 18 e 19. E na próxima aula, a tia faz a correção do livro de atividades. Essa do livro didático, tia não faz a correção porque vocês vão estar enviando para a tia. Então, a tia vai estar fazendo a correção lá no PV, porque cada um vai ter um texto diferente. Então, não tem como tia colocar todos na próxima aula para fazer a correção aqui. A correção será feita somente das páginas do livro de atividade. Lembrando a todos que essas atividades que tia passa tem que ser enviadas no PV da tia Poliana e da tia Zildeni para nós fazermos as nossas anotações na ficha de acompanhamento. Mamães, papais, lembrem sempre de enviarem as tarefas para não acumular, tá certo? Um beijo e que todos tenham uma ótima semana.